Rodrigo Saleno, Opa! tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma gravação aí do nosso podcast Black Panther QAP, QRV. Policiamento e Segurança. Hoje temos um convidado, deveras especial, um colega nosso, Hoje... de um dos maiores, do maior tribunal do mundo, Nossa. né? TJ de São Paulo. TJ São Paulo. Por favor, o senhor, Rapaz, nomeie aí o nosso convidado de hoje. Meu amigo Caliento. Opa. Rapaz, é um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é meu, cara. Rapaz Prazer é meu. do céu, a gente... Muito obrigado. Lutamos muito, né? Pô, cara. Até que enfim nós conseguimos. Pô, Agradeço a oportunidade de estar isso, aqui. nós é que agradecemos. Vamos É importante trocar porque um papo ali com o nosso amigo. Né? a gente Nossa. sabe da dificuldade de conciliar as agendas, né? Pela difícil, nossa não, rotina difícil. de policial judicial. E sabemos que o Caliento, até pela representatividade que ele tem junto ao TJ, nossa. é um personagem histórico da Polícia Judicial, Brasil afora. Com certeza muitos colegas o conhecem. E, pô, sabemos que pra estar aqui hoje é o esforço que foi feito, né, cara? Foi. Então, pra nós é de suma importância, né? Rapaz. E vamos desfrutar, né? Vamos começar Nossa, com esse a conversa e vamos que vamos. o papo, essa horinha aí vai voar. Vai voar, vai passar rápido, né? Agradeço. Caliento, se apresenta pro pessoal, para quem ainda não te conhece, por favor, Tá. faça Eu as vezes. sou Ricardo Caliento, né? Sou do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e sou formado em Segurança Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina e sou especialista em segurança de autoridades também. Pô, que bacana. E quanto tempo de policial judicial, Caliento, o senhor tem? Eu prestei o concurso em 2009, né? E tomei posse em 2013 no Tribunal de Justiça. O TJ aqui em São Paulo, né? Nossa. Caliento, rapaz, conta pra nós a sua história aí, moço. Antes do senhor entrar na Polícia Judicial. Antes... Isso. Tá. Aí, pra trás. Uma pincelada prévia, só para contextualizar a jornada. Eu tinha nada a ver com a área de segurança. Com a área de assim. segurança. Aham. Eu trabalhava na área de engenharia. Engenharia. Né? Fiz FEI e adoro obras, né? Aham. Até hoje eu fico reformando casinha por aí. A demolição é comigo mesmo. Meu Deus. Para derrubar, derruba contigo. Tem umas obras pra derrubar lá. Arrancar árvore também é comigo mesmo. Ah, que bacana. Pô, Adoro cara, que sentar bacana. o machado. Que bacana, cara, bacana. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu resolvi prestar concurso. Prestei 3 concursos, passei nos 3. E um Poxa, deles boa. foi o Tribunal de Justiça que eu escolhi. Como... Tomou posse nos 3? Ou Não, só em 2 só. É. E como é que foi tomar posse ali como policial judicial? Essa época a gente não tinha essa nomenclatura ainda, né? Isso. Mas o cargo já existia. Como é que foi essa experiência aí? Conta pro Então, pessoal. como agente de segurança, né? Cara, o Tribunal de Justiça é o maior tribunal do mundo. Sim. Né? Nossa. Lá a gente tem 40 mil servidores, né? É um número expressivo. 2,5 mil magistrados. Dentro desses 2,5 mil, 360 são desembargadores. 360 desembargadores. Eu prestei o concurso em 2009, né? E fiquei até 2013, esperando para ser chamado. E, cara, eu via o Tribunal de Justiça, que corresponde a 25% de toda a tramitação de processos do Brasil, né? Nossa. Então, 1/4 dos processos tramitam no Tribunal de Justiça. Do TJ São Paulo. Isso. Nossa, Caliento, é muita Se não me coisa, engano, muita coisa. esse número tem alguns sites que dizem 18, outros 20 milhões de processos, é coisa pra caramba. Nossa. A título de comparação, né, Meu são 360 Deus, desembargadores? 360. Para quem não está familiarizado, o TJ é o Tribunal de Justiça Estadual, né? Sim. E o TJ é o maior Nossa. do tribunal do mundo. Mas a título de comparação, o TRF3, que é onde Isso, nós nosso trabalhamos, tribunal, é o maior tribunal regional federal do Isso, Brasil. é. Mas nós lá temos 55 desembargadores. É. Né? Então, quando você compara o tamanho, a magnitude, claro, tem a muita- questão da jurisdição, Isso, da competência e tal, mas o tamanho do TJ é realmente algo impressionante. assim, Não, cara. é impressionante, É. né? É um mundo à parte, cara. Aí você bota aí, então são 775 prédios, né? Em 320 comarcas, dividido em 56 circunscrições judiciárias. Nossa, Né? Caliento, Então muita você coisa, pega moço. todo esse colosso, né? É. E você bota na mente de um concursando que passa em vários prédios do Tribunal de Justiça e vê o Palácio da Justiça, com aquela porta enorme de madeira. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. Já de fomos algumas missões lá. Então, se vocês e é muito entraram legal. lá, vocês viram o Pimentel lá na porta. Ah, sem dúvida. vimos, Um abraço pro Pimentel. Um abraço pro Pimentel. Um abraço, Figura icônica. Pimentel. Grande Icônica, que tá lá há um tempo já lá. Muita gente fina. Então,
Eu vi aqueles carros pretos com o pessoal dirigindo super bem, cortando o trânsito e tal. E eu falava, meu, o pessoal entrando naquela porta de madeira enorme lá no Palácio da Justiça, olhar para aquele palácio e falar, E o próprio nome, né? Palácio da Justiça já tem uma imponência, aquele né? prédio lá é histórico, né? Histórico, Fantástico. Quem não foi ainda visitar, merece uma visita monitorada, porque tem muito detalhe lá da justiça brasileira, muita coisa legal. Tem um museu lá dentro, tem um castelo ao lado do palácio também, que foi de uma princesa, se não me engano, né? Que também pode ser visitado, e lá no castelo também tem um museu, Que que é na legal. Conde de Sarzedas. Então, Nossa, cara. quem não teve a oportunidade de visitar, aconselho a visitar, né? É muito legal, tem muita história lá no TJ. E aí, cara, eu fiquei 4 anos esperando, criando expectativa, vendo tudo isso e tomei posse. Quando eu tomei posse, mandaram eu ir logo no palácio tomar posse. Nossa. E aí eu lembro até hoje que o Edinaldo, que era o diretor, um abraço pro Edinaldo também, chegou lá e falou, cara, gostei de você, você vai trabalhar aqui comigo. E aí tinha os outros agentes de segurança, porque a nomenclatura é agente de segurança, não era policial judicial. Isso, Policial judicial é uma coisa que a gente conquistou há pouco tempo. E, cara, eu comecei a aprender com o senhor Hélio, com outras pessoas que trabalhavam lá, né? E eles, cara, me deram muitas ferramentas para eu poder trabalhar. E no Tribunal de Justiça, por ser o maior tribunal do mundo, ele também é o mais visitado, né? E tem visita monitorada lá? Também ou não? Assim, Não, para o público o tem. público tem sim. também, mas aí eu sim. sei que você está falando agora da questão de outras autoridades mundo afora, né? Isso. Então, vem autoridades do Brasil, do mundo inteiro para o Tribunal de Justiça. Então, você acaba atendendo autoridades de outros países também. Então, a gente começa a fazer um trabalho e esse trabalho não para. Esse trabalho é um aprendizado constante e a gente vai evoluindo. Eu aprendi muito com os agentes de segurança do tribunal. O pessoal mais antigo é ali, muito, né? o pessoal é muito bom lá mesmo, tá, cara? E aí a gente pega dentro disso, hoje a gente tem 160 policiais, agentes de segurança, né? Dentro do TJSP. Então a gente tem hoje uns caras muito feras, muito fantásticos, que trabalham muito bem, inclusive atendem a Suprema Corte do Brasil, atendem os conselhos de justiça e, cara, os caras se esforçam. E se a gente for enumerar isso, a gente tem 5.000 atendimentos no mês. Né? 5.000 E aí atendimentos. você fala, pô, você deve ter um efetivo enorme. Não, a gente tem 160 só. 160. Para dar conta dessa demanda toda, né? Por isso que vem muita terceirização também. Né? Então, até o Sum, que é o nosso diretor, ele magistrosamente, ele com muita eficácia, ele conseguiu tornar isso muito eficiente. Ele está tornando o transporte isso muito eficiente para que a gente consiga manter os atendimentos ainda. Porque senão, cara, daqui a pouco a gente não dá mais conta. É muita coisa, né, cara? É muita coisa para pouco efetivo até. Né? Então, hoje a gente tem alguns nomes de referência, né? Que são os Marcelos, por exemplo, Marcelo Marques, Marcelo Keuciauskas. A gente tem o Marquinhos, que trabalha hoje também lá com autoridade, o Almeida. Tem várias pessoas que... O Melo, por exemplo, o Guedes, não sei se vocês conhecem o Guedes. Conhecemos, a gente atua bastante com o Guedes, já né? atuamos bastante com ele. Então, eles são policiais judiciais que ainda são considerados agentes de segurança, mas eles têm hoje uma função muito importante dentro do tribunal. E eles atuam com muita competência para tudo isso. Poxa, é legal essa oportunidade de reconhecimento, né? Inclusive, uma das ideias aqui do programa é da publicidade, né? Da Polícia Judicial. E a gente sabe que o reconhecimento, às vezes, é muito difícil. Seja pela imprensa, seja pela sociedade, seja até pelos nossos colegas servidores, né? Os seus colegas. E junto à alta cúpula, né? Porque também, às vezes, você está ali com autoridade... E dependendo da missão, você não tem um contato mais estreito com ela e ela não consegue pessoalizar, né, identificar quem está prestando o serviço e acaba não tendo esse
conhecimento das atribuições, da qualidade, da experiência. Então, a gente tem a oportunidade de citar os colegas nominalmente, poder falar deles é uma oportunidade muito bacana. Não, com certeza. E a gente vê, né, Caliento, ali vocês ali, nesse tribunal, como é o maior tribunal do mundo, e a quantidade de autoridades que vocês atendem, então, assim, a expertise se torna muito boa. Porque não é nem 1 para 1, cara. Ele citou 160, né? São 360, né? Desembargadores? 360. Olha só. Então, e esse tipo de atendimento é aproximadamente 160, tem um pouco mais. Mas aproximadamente. Aproximadamente, né? Não, a gente vê esse atendimento, o atendimento que vocês fazem ali com frequência e diversas autoridades, isso traz um know-how excelente para a carreira, excelente. Não para. Não para. É uma coisa que a gente cita com alguma frequência, né? O Caliento pode até dar uma pincelada nisso. Quem não conhece o trabalho, a responsabilidade que é a nossa ali junto a uma autoridade, e com todo o respeito, né? As demais profissões, mas quando a gente tá responsável pela autoridade, não é igual um serviço de táxi, por exemplo, ou de um aplicativo de Uber que você pega uma pessoa e leva do ponto X ao ponto Y. Claro que você tem várias outras atribuições, mas no nosso caso, está lidando com uma autoridade do Estado ali. Não, então não é pela pessoa em si, é pelo cargo, pela importância que o cargo dela representa. E muitas pessoas não têm essa noção, né? Então e qual a maior complexidade que você vê na nossa atuação, ou também conjugando com isso na atuação no TJ? Qual a maior complexidade que você percebe ali na atuação policial, judicial lá no TJ? O que é mais difícil? O que chama mais atenção ali em relação à responsabilidade, dificuldade? Cara, a gente está preparado para tudo, né? Lá a gente tem desde do ministro do Supremo até uma autoridade de uma corte estrangeira, uma juíza que vem de outro estado. A gente passa todo tipo de trabalho passa pelo Tribunal de Justiça. Eu, no meu ponto de vista, eu considero que grandes eventos são os mais complexos, né? Então, a gente tem hoje eventos que participam autoridade com o público, né? Isso. E quando dependendo do público, é complexo isso para questão de segurança. Então, esses são os mais complexos para mim, na minha opinião. Certo. Nossa, é interessante. O Caliento, lá, como que funciona? A chefia de vocês é da carreira ou Então, lá a gente ainda não tem uma chefia da Polícia Judicial, tá? E apesar de que nós temos competência para atuar já. Por quê? Eu digo isso porque dentro do Tribunal de Justiça, esses agentes de segurança, eles são especializados em várias áreas. A gente tem desde quiropraxista, a gente tem engenheiro formado, a gente tem formado em direito, a gente tem... Eu sou segurança pública. Então, muitos agentes de segurança são formados, né? Têm experiência na área e poderiam muito bem responder como policial judicial. Hoje a gente tem uma diretoria de transportes que é composta pelo SUM e abaixo dele está o Clécio e o Duque, Marcelo Duque. Então, o Clécio e o Marcelo Duque hoje são os dois policiais judiciais, né, que são agentes de segurança, mas são super competentes e que ficam lá toreando todos esses atendimentos para a gente conseguir dar conta, né? Que realmente não é uma tarefa muito fácil. A gente brinca, né, com o nosso ali, que o efetivo, pra gente é considerado bastante, né? Em vista de outros tribunais. Sim. Já é complicado, imagina eles lá, 360. E para quem não sabe, salvo o melhor juízo, tem previsão constitucional estadual, e junto ao TJ aqui de São Paulo tem um batalhão da Polícia Militar, né? Então, boa parte dessa atuação de segurança do TJ de São Paulo tem a atuação da Polícia Militar. Sim, né? O pessoal acaba nos dá um conflito apoio ali, né? homérico. Eles ajudam a gente em várias questões, né? Eles fazem muito bem o trabalho deles e estão lá para nos ajudar. Eles ajudam muito. Então, a assessoria à presidência, a corregedoria, a vice-presidência. Então, eles estão atuando fortemente lá dentro do tribunal. E a despeito dessa atuação
a relação é colaborativa sempre ou às vezes dá um problema ali de profissional? Como é que funciona? Essa pergunta é difícil. É difícil? Então deve dar... É que às vezes acaba acontecendo, né? Porque como é uma instituição fora do judiciário, que a gente sabe da necessidade da prestação, principalmente de segurança pública, quando vai fazer esse trabalho de segurança pública institucional, a gente percebe que acaba dando né? Às vezes até um choque de atribuição mesmo, né? Porque às vezes você está atuando ali com uma autoridade sua e às vezes você tem um direcionamento para a autoridade em que, de repente, os colegas de outra força estão atuando e às vezes acaba dando uma rusga, provavelmente, né? Eu falo isso porque a gente percebe, quando a gente tem missões em outros locais em que isso está posto, a gente percebe, né? De forma empírica, inclusive. Não, acho que a gente tem que trabalhar para alinhar. A gente tem que trabalhar o máximo possível para conseguir fazer um alinhamento, bom diálogo, um trabalho em conjunto, tanto com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Tudo que a gente precisa alinhar com eles e acho que eles alinham com a gente também. Uma via de mão dupla que a gente tem que trocar figurinha. E a partir do momento que essa troca é justa, todo mundo sai ganhando, todo mundo se beneficia disso. Nós se beneficiamos do conhecimento de outras forças policiais, da inteligência de outras forças policiais e do trabalho dessas forças policiais. Né? E eles também podem se beneficiar do nosso trabalho. Eu acho que nós temos competência e temos conhecimento para fazer tudo isso. A gente é uma força de polícia muito já forte no país. Já estabelecida, né? A gente está bem concretizado, já tem com instrutores muito bons. É interessante o que o Calento falou, né? Que havendo esse alinhamento, né? E ficando tudo muito bem delimitado, pô, a tendência é que a prestação do serviço, que é o policiamento, a segurança, né? Junto às nossas autoridades, ela tende a ficar robusta, necessária e efetiva, né? Não, justamente, porque o que a gente vê, né, Calento, é essa integração que é interessante, né? A gente prega muito isso, né? Via CNJ, o pessoal prega muito a interoperabilidade, né? Entre as instituições. E assim, a gente acaba ganhando, né, a experiência de outras forças, as outras forças, a nossa experiência, e assim vai, né? Porque é o que a gente comenta muito, às vezes o choque que a gente tem, né? Quando o pessoal vem da segurança pública e vem para a polícia judicial, dá aquela sensação diferente, né? Que a gente tem atuação mais preventiva, né? Bem mais preventiva, não no combate em si, né? As ocorrências a gente já tenta antever, né? Fazer aquele planejamento prévio para que tudo dê certo, para nada dar errado. Né? Para não ter que reagir. Eu acredito que como no TJSP, vocês e os outros tribunais também têm de várias forças policiais, TCM, Polícia Militar, Exército Brasileiro, Polícia Civil. Então, lá dentro do Tribunal de Justiça, os agentes de segurança muitas vezes já participaram dessas forças policiais. Eu digo que a gente bebe dessas fontes, né? Porque além da gente aprender com todos, né, a gente tem na nossa casa alguns que já participaram. Então, acho que o alinhamento é a melhor solução sempre, do que o enfrentamento. Legal. Depois a gente, quando fizermos a postagem no Instagram, no YouTube, a gente vai colocar a rede social do Calento. Eu já sei o Calento há muito tempo. Inclusive, conheci o Calento primeiro pelas redes sociais, né? E agora tendo o prazer de conversar com ele aqui. O Calento é uma referência também dos direitos humanos, né? Nessa perspectiva policial. Inclusive, boa parte da nossa conversa aqui vai ser pautada nisso. Vamos falar dessa questão também, porque o Calento fez parte do grupo de trabalho. Mas antes de falar sobre o grupo de trabalho da doutrina técnica policial da Polícia Judicial, né, que foi aprovada aí recentemente, como é que você enveredou por esse caminho, Calento? Como é que você... conta um pouquinho para nós como é que você se sensibilizou, se sempre foi sensível a essas questões. Mas, pô, quem ainda não acompanha, sugiro acompanhar, porque tá muito alinhado com as necessidades. E o judiciário é um poder... que tem uma atuação vanguardista nessas questões, que são de suma importância. E, assim, a proibição ao retrocesso, né? A vedação, proibição, retrocesso. Então, é um caminho sem volta. E pro policial, seja ele judicial ou não, se não tiver essa sensibilidade, esse alinhamento, vai ter dificuldade de se adaptar, né, na sua atuação no dia a dia, né? Conta pra nós aí, Calento, como é que você caminhou por esses lados. Cara, quando eu era jovem, eu tive a oportunidade de participar de um grupo de jovens e a gente fazia muita beneficência, a gente ajudava muito os asilos, creches e exercia a cidadania, né? Então, isso me proporcionou um aprendizado, né? Uma base, né? Para depois, na minha vida, eu tocar isso tudo.
E, cara, eu acho que isso já estava encurtido. O nosso diretor do departamento de polícia chegou para mim, o doutor Igor, chegou para mim e falou, cara, eu precisava que alguém ajudasse nessa parte de direitos humanos. Desenvolver ali, a participar. Você não gostaria de participar? Eu falei, cara... Bom convite desse aí do Igor, hein? Do Igor, Convocação, né, rapaz? eu falei, eu tava meio assim, porque não sabia muito e tal. Aí, Desconfiado. Desconfiei. Aí eu falei, vamos. Aí aceitei, né? Minha esposa também me convenceu, né? No final, sempre dela aí dentro. Ela também é defensora, né, de vários direitos das mulheres. Que legal. Qual é o nome da sua esposa? Karen. Karen. Um abraço aí. Um beijo. Aí, cara, a gente começou a trabalhar, começou a estudar. Aí eu sentei com o Donizete também, que é do TRT2, e a gente começou a desenvolver. Ele me ajudou a organizar, porque é muito grande a parte de direitos humanos é enorme. E aí começamos a desenvolver isso e foi um trabalho legal. O Escobar também participou. A doutora Cátia Hermínia, que coordenou o grupo, né? E deu todas as ferramentas para nós trabalharmos. Bacana. Assim, a gente desenvolveu um trabalho assim homérico, cara. A gente estudou muito, a gente fez muita coisa e a gente pensou muito no que ia pôr lá, porque a gente entendeu que esse conhecimento vai ajudar o policial na tomada de decisão depois. Então isso foi importante, foi muito importante. Em relação à doutrina, vocês fizeram esse grupo de trabalho, né, e que desencadeou na doutrina, né? Então são várias áreas de conhecimento. Uma delas, qual que é o nome da matriz curricular? Não, da matriz não, da cadeira é Ética e Direitos Humanos? Como é que Ética e Direitos Humanos. Então. São 9 no total, né? E ela é uma delas, é isso? Se eu não me engano? Acho que são 9. 12. 12. Bom, a respeito disso, aí tem a Ética e Direitos Humanos. Então foi formado um grupo de trabalho do qual você fez parte, né? E já se sabe quando ela vai estar... Cara, tá para ser publicado. Tá no forno, tá para sair. Mas o trabalho tá finalizado ali. O trabalho tá finalizado e a gente já entregou para o departamento de polícia do judicial. Poxa, bacana, né? A academia já tá com isso em mão, já revisou, né? E até sugiro para vocês trazerem o diretor da academia também, que é um cara que, fantástico, tá bem alinhado com as nossas ideias. Mas foi um trabalho interessantíssimo e muito legal de se desenvolver. Poxa, é aquele trabalho em que você participa e quando olhar lá para trás, você vai ter orgulho, né? Vai você ter orgulho. Participei disso, que acaba sendo um legado mesmo, né? Porque o que a gente vê muito, né, Canento, hoje, a nossa polícia, no sentido de ter essas atribuições, né? E a gente já ter essa doutrina de humanização, de direitos humanos, trazendo para a polícia, poxa vida, a gente já nascendo com essa gênese, penso que a chance de dar muito certo é muito boa, né? Muito boa. Sim. Porque a gente vê a preocupação do Departamento Nacional com essas questões, né? A gente humanizar o policial no sentido dele ter um bom atendimento jurisdicional, né, na prestação do nosso serviço, tanto para a população que adentra ao tribunal, tanto os servidores, os advogados, os magistrados, todos ali, né, os ativos, né, que é a nossa grande preocupação, né? Quando a pessoa vem até o tribunal, a população vem até o tribunal, que seja bem atendido, né? E se depender da Polícia Judicial, sempre serão bem-vindos, serão bem atendidos. É muito bacana mesmo. Ô, Caliente, você que tá à frente dos trabalhos, né? É uma pauta de suma importância, na qual você, inclusive, lidera. Tem havido essa mudança do policial mais truculento, né? De um uso excessivo da força. Está havendo essa transição, né? Para um atendimento policial. Lembrando que a gente é um servidor público, então essa prestação de serviço ela precisa ser efetiva, né? Como é que a gente trabalha na humanização do policial? E aqui não necessariamente só do policial judicial, que a gente sabe que os policiais
da segurança pública que estão ali de frente, para eles é até mais difícil, porque várias demandas deles são mais complexas, né? Sim, mas como é que a gente faria ou faz uma humanização do policial? Então, essa foi a pesquisa, né, principal, porque como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa entender quais são as necessidades dos grupos que são colocados em vulnerabilidade. Né? Então, a gente pega e ensina o policial nas matérias das diferentes grupos vulnerabilizados. A gente vai pesquisar quais são as necessidades desse pessoal e vai colocar para o policial essas necessidades. Não só a legislação, mas quais são as dificuldades enfrentadas. E aí a gente passa dentro da polícia a querer criar protocolos como o CNJ. Cria, né, para colocar esses grupos minorizados, né, em condições que possam atuar junto conosco, né? Porque senão a gente nem dá oportunidades. E a gente está falando aqui de oportunidades, de reconhecimento de diferenças, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque todo mundo é diferente. Eu sou branco, você é negro. Até esqueci. Eu ia fazer a minha autodescrição. Posso fazer agora? Pode. Rapaz, quem está escutando esse podcast só vai saber que eu sou branco agora, cara. Bom, mas inclusive, até aproveitar que falha nossa, a gente precisa inclusive melhorar nessa questão, porque é uma forma de não só acolhimento, mas de reconhecimento e principalmente de acessibilidade. Né? Então, por favor, Caliento. Eu fiquei tão emocionado que esqueci, cara. Não, poxa, pode fazer aí, meu amigo. Para quem está nos escutando, eu sou um homem branco, loiro, meio avermelhado, de topete, né, cabelo cortado curto, cavanhaque, estou usando um terno preto, uma camisa azul clara, um colete cinza riscado, uma gravata vermelha, né, estou numa posição formal, tem uma mesa à minha frente, um microfone preto, ao fundo nós temos uma tela onde tem uma pantera negra de olhos azuis, assim como os meus, né? Bonitos olhos. Uma tela negra, assim como nós. E está escrito também Black Panther QAP, Policiamento e Segurança, que é o nome desse podcast. À minha frente estão 2 policiais judiciais, ambos estão com camiseta preta, ambos se consideram negros. Um, que é o Eduardo, tem o cabelo grisalho, a barba cerrada, mas o rosto mais quadrado, uma personagem forte, esbelto, né? E o nosso amigo Saleno também está com a barba por fazer ainda, né? Mas o cabelo dele é mais preto e tudo raspadinho, é isso? Tudo na não máquina 1. Tem muito, né? Tá tudo na máquina 1. Não tem muito cabelo, já raspa logo. Não, tem bastante. Eu então tô perdendo uns aqui. Rapaz, você tem mais cabelo que eu. Pô, rapaz, que bacana, meu. Então, acho legal porque, assim, pessoas surdas também se interessam pelo nosso... E aí elas vão... Agora elas têm uma imagem mental do que a gente está dizendo. Né? Então, a gente poderia pensar em Libras. Isso é inclusão. Né? Então, quando a gente fala da polícia ser uma polícia inclusiva, a gente quer que a sociedade esteja participando junto a nós, né? Então, tudo isso de como humanizar o policial é entender que existem pessoas que têm dificuldades, que são diferentes e que elas querem participar, independente da diferença dela. Justamente. Poxa, que bacana. E o sarrafo subiu, hein? Rapaz do céu, subiu. Poxa, eu sei que o senhor tá... Assim, sofremos aqui na prática, de maneira empírica, com muito tato, aquele constrangimento pedagógico que eu chamo, né? Justamente. Porque... Não, é interessante porque a pauta é uma pauta para a qual nós somos muito sensíveis, né? Conversamos há tempo sobre isso. Né? E eu confesso, e faço meia-culpa aqui, não falei pro senhor, falei por mim, que... E não é que eu não soubesse, mas, pô, nessa... correria, nessa coisa doida de sempre querer fazer, levar conteúdo, eu não tinha tentado para isso. Então, senhor, melhoremos. Melhoremos. A gente está aqui para aprender. Não, poxa, bacana. pouco, né? Foi Eu acho que vale a pena a gente pensar na inclusão sempre. E foi até interessante, né, Du? A gente tivemos a oportunidade de fazer alguns cursos, né, via CNJ. Sim. Lembra, né, que tinha essa preocupação já, né, Caliento? Já para nos ensinar isso, né? Lembra que os instrutores chegavam lá, se apresentavam, faziam sua autodescrição, que era para a gente já ir se acostumando com esse protocolo, vamos dizer assim, né?
de passar, porque às vezes a pessoa está ali, tem alguma deficiência, alguma coisa, mas ela está sendo inclusa, né? Precisa dessa inclusão. Assim, E essa sensibilidade, né? O Calento vai falar disso com muita propriedade, mas a questão da empatia, né? Pô, imagina você numa situação na qual você não... Você é um deficiente visual, né? Isso. E você não pode ver, né? E aí, pô, você tá ouvindo. E realmente você... Se não tiver descrição, você não tem a imagem mental, né, cara? E isso deve certamente gerar ali vou dizer aí também tem a questão do lugar de fala, mas algum desconforto isso gera. Você fala, pô, mas quem é essa pessoa, né? Ele pode ser branco, preto, gordo, magro, né? Pô, é curioso isso, Poxa, né? Não, era que eu ia comentar, né, sobre isso que a gente aprendeu, né, na academia, né, via CNJ. O pessoal passava muito isso pra gente, a gente acabou não replicando, né? Rapaz, mas essa a gente faz a meia-culpa e vamos direcionar, né? Vamos direcionar, sim. Precisamos mesmo. E essa parte da humanização, a gente sempre passa pela questão ética, né? Isso, sim. E como é que a gente também faz esse alinhamento? Como é que a gente pode trazer como a gente está falando da polícia judicial aqui, para trazer para a bagagem do policial judicial essa questão ética na sua percepção de vida e de realidade? Como é que você indicaria para Os isso protocolos já estão ocorrendo isso, né? Então, quando a gente fala da pessoa ela ser mais entendida do assunto, ela ter o letramento, ela ter o conhecimento, ela passa a visualizar coisas diferentes que ela não via antes. E ela passa a se sensibilizar, né? E aí ela reconhece o que está acontecendo. Ela reconhece essa diferença, né? E quando ela passa a reconhecer, ela se sente sensibilizada, ela adota isso como um princípio também, na minha crença. E junto com essa parte da humanização vai ser dado o comportamento que é esperado pelo policial judicial. Então a gente fala o conjunto de comportamentos que é a ética da polícia judicial. Então a gente quer uma polícia inclusiva. A gente quer uma polícia que... Desculpa. Uma polícia que seja cidadã. Sim. Né? Mais isso, uma polícia que ajude o usuário a promover a cidadania dele. Interessante. Vamos provocar? Não, fica à vontade, cara. Rapaz. Não, já que a gente tomou uma invertida do Caneto, vamos colocá-lo numa fogueira, né? Não é nem só no âmbito policial, mas tem boa parte da sociedade, por favor, que considera essas demandas de grupos vulnerabilizados como frescura, como uma fraqueza, como uma choradeira. Então, a pergunta que eu lhe faço, Caneta, os grupos vulnerabilizados, lidar com eles é mimimi? Como o pessoal usa muito esse termo, inclusive de forma pejorativa? Não, negativo. Cara, isso daí tá fora do padrão, não. Isso não existe. São pessoas, né? Eles são minorizados, eles não são minoritários, né? Eles são pessoas que são colocadas em condições, nessa condição, elas estão nessa condição, né? Então, não é mimimi não, cara, pelo amor de Deus. A gente não tem como se colocar nem no lugar deles. Sim, né? justamente. Então, não tem mimimi. É preciso entender que eles precisam, que são pessoas que têm diferenças e eles precisam de condições especiais, né? Uma pessoa, ela não perde a deficiência dela. Ela é uma pessoa com deficiência. Ela tem um transtorno do espectro autista, ela é uma cadeirante, né? Então, tudo isso tem que ser promovida a acessibilidade, a igualdade, né? Tem que ser promovida para que essas pessoas possam ter o mesmo acesso de todos, né? Se o mundo fosse só para cadeirantes, a gente seria pessoas que estaríamos com problemas. Mas é o contrário. Então, a gente tem que entender que a gente precisa entender essas vulnerabilidades, a gente precisa entender essas necessidades e saber lidar com elas. É interessante isso que o Canito falou, porque quando eu provoquei, né? Quando nós fizemos a provocação,
foi justamente para suscitar essa reflexão em quem está assistindo. Porque o Canito citou algo, pô, a gente não tem nem condição, por mais que a gente se esforce, né? Por mais que nos esforcemos, a gente não consegue nem estar no lugar. Não tem como, consegue. Porque você pode, no máximo, imaginar, mas estar no lugar você nunca vai estar. É o que eu ia falar, não é uma escolha. Não exatamente. Não é uma escolha. E a gente, ela não escolhe isso. Não escolhe. E a gente vê isso, Canito, por exemplo, eu não sei como é que está no TJ, mas o nosso tribunal, né, nós temos um efetivo ali de pouco mais de 130, talvez, alguma coisa nesse sentido. E nós temos 2 policiais femininas. Esse ponto é muito legal, porque até é um ponto que eu ia falar. Mulheres. Mulheres, elas representam na nossa cidade mais da metade da população. Mais da metade, E aí você pega de um efetivo de quantas pessoas mesmo? Mais de 130. Por volta de 130, né? Você tem 2. É a Cris e a Cássia, né? Então, lá no tribunal, nesses 160, nós temos 3. Nossa. A Valéria, a Flávia e a Vitória. 3 mulheres no efetivo de 160. Então, eu não me lembro de mais nenhuma. Se tiver mais alguma, me perdoe, mas eu não me lembro de mais nenhuma. Né? Efetivas agentes de segurança. Ou seja, é uma subrepresentação latente, né? Nossa. Então, se na sociedade a gente tem metade da população como mulher, o que nós estamos fazendo que não tem mulheres? Assim, é o ramo, é policial. A gente precisa entender isso para entender por que não tem mulheres na polícia judicial. Tem mulheres, mas precisava ter mais. Mais mulheres. E dessas mulheres, quantas estão em cargos de liderança? Sim. Também. Justamente. Né? Porque esse é um trabalho até que, se a gente pegar o judiciário já vem fazendo, através do CNJ. Né? Então, muitas desembargadoras estão tomando posse porque existe um equiparamento aí. Né? Então, para promover a paridade de gênero. Exatamente. E tenho certeza que existem mulheres muito competentes que deveriam estar trabalhando com a gente. Interessante isso que o Calento falou, até lembrando das instruções que a gente tem feito junto aos colegas lá. A gente se deparou com algo que vai ao encontro disso que você está falando, né? Falando de busca pessoal, se houver uma necessidade ali, como é que se procede a busca pessoal? E a dúvida dos colegas, que já foi a nossa também, a gente tenta repassar, é que, dada a subrepresentação de policiais judiciais femininas, a gente tem as VSPPs, né? Então a gente não procede à revista nas mulheres, né? E aí a gente precisa do apoio das VSPPs, mas isso ilustra de uma maneira muito concreta de como, esse é só um exemplo dentre vários, né? Até um exemplo simples, simplório, mas de como a gente não ter essa representatividade, isso pode afetar diretamente no trabalho nosso, né? E, pô, aquilo que a gente reflete também enquanto espelho social, né? Justamente. Porque dentro do nosso tribunal, né, a gente lembrando que antes da Cris tomar posse, nós tínhamos somente a Cássia. Poxa vida, nós tínhamos uma mulher. Porque aí a Fernanda foi, né, TRF6, nós ficamos com uma. Aí a Cris tomou posse, hoje nós temos 2. Então, assim, dentro do universo de 100 e tantos, você só tem 2. A representação é muito pouca, né? Até eu vi a gente comentando isso, né, com o Igor, né? Então, houve aquela redução da habilitação para ser, né, categoria B, né? Para diminuir, porque era na época do concurso. Era C ou D, dependendo do tribunal, coisa. Né? Então, assim, algumas medidas foram sendo tomadas, né, para que possa haver essa representação. As mulheres possam fazer o concurso, possam prestar o concurso, possam passar e vir, né, para o tribunal, porque é de assim, suma importância. Às vezes atendemos muito as autoridades, às vezes tem a autoridade ali do sexo feminino, ou, né, a desembargadora, ou qualquer servidor ou servidora. É tão bom quando você tem né, junto com você que tem a mulher que está ali sendo representada, né? O pessoal olha isso, né? A gente vê isso. A questão do espelhamento, não se sentir representado, né? Pô, isso aí faz toda a diferença. Não, tá doido. Eu tenho umas coisas para falar depois para vocês sobre isso, é muito legal. Vai ter que ser em off ou pode ser? Porque nós vamos falar de segurança de autoridade. Então tem coisas que eu acho que a gente precisa... Tem que fazer os ajustes devidos, né? Manter um pouco sigiloso, né? Sim, mas assim, a questão da mulher atuar na segurança de autoridade com uma autoridade mulher, eu acho que é essencial, cara. Imprescindível. Então, é imprescindível. Da mesma forma que quando a gente fala que a gente precisa ter, para acompanhar uma autoridade, né? Precisa ter um padrão, né, para aquela autoridade, as mulheres também. Né? A gente entra no mesmo padrão.
E é muito engraçado quanto isso funciona, cara. Quanto isso é bom para a autoridade mulher, né? E para policial que trabalha com ela. Então, é essa visão de segurança de autoridades com policiais mulheres, cara, funciona e precisa ser feito, cara. Inclusive, quando o Igor esteve aqui conosco, né? Ele, em alguns momentos, ele até convocou, né? Sim, chamou as mulheres para... Pô, pessoal, vem para a Polícia Judicial, porque a gente, de fato, precisa. E o Calento pô, um outro exemplo, assim, simples até, né? Você fala, pô... Sim. Que a gente testa na prática, né? Quando a gente atua junto a uma autoridade, enquanto homem, você consegue fazer o ajuste ali e funciona bem, né? E aí, quando a gente tem que fazer a segurança de uma autoridade mulher, você tem alguns ajustes que nem sempre você consegue acessar, né? Então, e é importante que faz parte, inclusive, da acessibilidade que a gente está falando Justamente, aqui, né? E aproveitando que a gente falou Tem duas do em Igor, casa, cara. tem duas? Ah, o senhor sabe como lidar, né? Não, boy, não acompanha. Aprendendo a cada dia, né? Que bacana. Meu Deus. E até aproveitar para a gente elogiar, né, essa atuação do Igor frente ao Departamento Nacional da Polícia Judicial, porque ele comentou também quando esteve aqui conosco, eles escolheram três caminhos, né, dentro desse universo que é da pauta das pessoas em condição de vulnerabilidade. Então, foi para o lado das pessoas com transtorno do espectro autista, né? Foi para a questão dos povos originários, né? E pela questão de gênero também, junto às mulheres, né? Então, foi muito legal que esse ano teve lá o primeiro encontro nacional das mulheres, nas policiais judiciais. E tem aí outros trabalhos que estão sendo feitos, né? Tanto com os povos originários, quanto com a questão até, inclusive, nós pudemos participar da formação de instrutor, né? Para replicação do protocolo, né? Com as pessoas com TEA. E a gente vê esse encaminhamento da Polícia Judicial para poder promover essa acessibilidade, né? Isso vem de acordo com os objetivos do CNJ. Sim, tem resoluções. Então, quando a gente fala da doutrina técnica operacional, a gente fala que o CNJ estabeleceu alguns objetivos e a Polícia Judicial está indo de encontro com esses objetivos, não contrário, mas para favorecer, para tentar ajudar o máximo que a gente puder. E, cara, por incrível que pareça, isso vem da ONU. Né? Quando a gente fala de direitos humanos, isso vem das ODS da ONU. Então, o CNJ está de acordo com a ODS da ONU e os outros tribunais, consequentemente, estão de acordo com o CNJ. E, cara, isso vai fluindo para a Polícia Judicial também. Né? Então, a gente bebe dessa fonte. E isso é maravilhoso, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que aproveitar cara, isso daí na doutrina, isso é fantástico, cara. Eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente tem que, o máximo possível, se alinhar com as missões do CNJ. E como é que foi participar da elaboração da doutrina? Cara, foi legal, cara. Foi bem legal. Eu gostei bastante. Você comentou que foi aí o que adjetivei como uma convocação do Igor, né? Mas para poder preparar, juntar o grupo de estudo, o grupo de trabalho, demandou quanto tempo, mais ou menos? Cara, o da matriz curricular é um grupo. Certo. Né? A doutrina técnica operacional foi outro. Certo. Né? Então, dentro do grupo da doutrina técnica operacional, tinham diversos juízes, desembargadores também, né? E policiais judiciais. A doutrina, o Dr. Paulo, que foi o que mais trouxe muita luz para nós aí com relação à doutrina. E ela hoje, ela vai levar uma humanização para a Polícia Judicial. Eu acho que isso que é o interessante. Ela vai ter como uma visão, um policial mais humanizado, um policial que vai dar acesso ao cidadão. Sim. E eu acho que isso que é importante, cara. Isso é uma visão futurista. É uma mudança de paradigma, né? De patamar, né? Não, a gente vê isso na prática, né, Du? A gente, quando em nossas missões, assim, via institucional, né, no tribunal, a gente vê o quanto que isso faz a diferença, né? Porque a gente lidar ali com a autoridade, e é bem que o Du falou, né? Ela representa alguma coisa, ou algum órgão, ou representa o Estado naquele sentido, né? Então você vê que o quanto a gente precisa estar preparado para diversas situações, né?
Porque, poxa, não dá para você, de repente, estar numa situação, usar de um modo ou um método não convencional, né? A gente precisa se alinhar a nós mesmos, né? Eu digo porque, assim, o Calento, como que funciona lá no TJ a instrutoria de vocês lá? Vocês têm instrutoria própria quando vocês fazem cursos ou vocês fazem cursos fora? Como que funciona com vocês lá? Cara, eu vou responder sua pergunta de uma forma diferente. Opa, Posso? Por favor, você aqui é o protagonista. Instrutoria própria é de extrema importância. Por quê? Porque tudo vai de acordo com a doutrina que vai ser passada. O que para mim é a doutrina? A gente pode chamar a doutrina, vamos falar de adestramento, né? Você vai adestrar o seu cão de uma forma que ele vai agir daquela forma que aqueles parâmetros, você vai indicar. Então, a doutrina, muitas vezes, ela não serve. Né? Então, se formos falar, por exemplo, de ostensividade, né? Eu acho que para a polícia judicial a gente tem que ser um pouco menos ostensivo. A gente precisa mostrar ostensividade quando tem que mostrar ostensividade. Tudo na polícia judicial ela tem um diferencial. A gente não é segurança pública de prender bandido. Né? Nós temos uma função diferente. A nossa função é proteger uma instituição, a imagem da instituição. Então, assim, a gente trabalha muitas vezes de forma velada, né? E não ostensiva. E existem muitas polícias de segurança pública que são doutrinadas para prender bandido, para proteger o cidadão da criminalidade, vamos colocar assim, né? Que não é o nosso caso. O nosso caso é uma instituição. E a gente precisa tirar um pouco dessa ostensividade que vem dessa formação de fora, né? A ostensividade ela é importante, ela precisa existir, mas muitas vezes a gente precisa estar velado, né? Estar com o nosso efetivo sem aparecer muito, porque a segurança ela é um sentimento, né? E ela tem que passar desapercebida. Isso que é o importante. Por isso que muitas vezes nem é valorizado. Porque, tinha segurança, nem vi. Cara, então foi perfeito. Perfeito, justamente. Se você não viu e não sentiu falta, foi perfeito. E é isso que nós trabalhamos dentro do Poder Judiciário. A gente não quer aparecer. A gente não precisa, muitas vezes, estar lá ostensivo, né? E acho que isso é importante. Isso essa... Quando a gente fala de uma instrutoria própria, a gente fala de dar a doutrina que nós queremos. Adaptar ali a nossa realidade. Então, por isso que hoje a gente fala da matriz curricular, fala de formar instrutores, né? Para esses instrutores poderem replicar, para a gente poder falar todos a mesma língua, né? E não cada um falando uma coisa e vindo de uma outra força policial, de repente, um determinado tipo de ensinamento que não é adequado, que não serve para nossa instituição. Então, hoje, o Poder Judiciário ele já tem essa doutrina e ele precisa começar a disseminar mais ela. E ela virá através da Academia de Polícia. Né? Bacana. Boa. E, não, é interessante a observação do Calento, né? Porque a gente, na prática, testou, né? A gente, empiricamente, vimos ali como funciona a atuação junto à Comissão Fundiária, né? Do TRF3. Então, no primeiro momento, tem o conflito fundiário, então, e os autos, né? O processo ali é puramente de conciliação. E nessa conciliação, né? Outros órgãos e também o judiciário é lá para mediar o conflito, né? E num primeiro momento, no tribunal, né, no TRF3, se solicitava a presença da polícia militar, que com a sua ostensividade que é inerente da própria função, em vez de arrefecer os ânimos, dava aquela exaltada. Né? E aí depois, até mandar um abraço aí para a Elaine e para o doutor Marcelo, né, que ajuda muito a gente nesse quesito. Nós oferecemos lá o trabalho, começamos a trabalhar com eles e percebi. E aí a Elaine perguntou como é que a gente trabalha. A gente falou, a gente se adapta conforme a necessidade.
e começamos a prestar esse serviço de maneira velada ali dentro do que o Calento falou. E a gente viu como o negócio funcionou bem mesmo, né? Então a gente chega lá, o pessoal não sabe que nós somos policiais judiciais, estamos preparados se houver alguma intercorrência a gente agir, mas a efetividade, a prestação do serviço ali, ela passa bem, passa despercebido, e aí até é curioso, né? Porque deu certo porque passou despercebido. E a gente tem que fazer um outro trabalho para mostrar ao pessoal. No meio desse pessoal que estávamos lá, então assim, deu certo porque a gente não apareceu. Então, não apareceu, por favor, que tenha o reconhecimento, né? Muito legal isso. Justamente, E a gente vê isso, né, Calento, na prática, porque a gente, né, na comissão fundiária lá, a gente sente, né, como a gente precisa estar próximo, né, tanto da nossa autoridade quanto da comunidade a qual estamos lá, né, visitando, né, na questão de fundiária e tal. Mas você vê o que a gente precisa fazer a nossa adaptação, né? A gente traz da segurança pública algumas questões, mas a gente precisa realmente adaptar a nossa realidade, né? Senão, se a gente trouxer tudo de lá e não se encaixar naquilo que a gente está comentando, né? A instrutoria própria. A gente ter os conhecimentos lá e fazer as adaptações necessárias para a nossa realidade, né? É interessante. Muito. Mudando um pouquinho de assunto, o Calento tem uma história muito bacana, eu vou perguntar para ele agora. Essa você, o senhor não sabe. Rapaz, eu conversei com ele antes, mas eu vou perguntar para o Calento qual missão. Aliás, ele tem várias, né? Mas tem uma especificamente que ele vai falar para nós qual missão mais te marcou, né? Aí nós conversamos oportunamente e você sabe que o Calento ele participou de uma situação muito específica, né? É mesmo? Inclusive ali junto. Não, eu vou deixar de contar, que senão não vou dar spoiler. Poxa, Calento. E agora qual delas, né? A situação na qual durante 3 dias o senhor esteve presente num dos poderes da República, né? Não, essa daí é muito... O senhor não sabe. Não, essa eu não sabe. Eu servi o presidente do Brasil, cara. Teve uma autoridade que ela sentou na cadeira de presidente. Nossa. E nesse momento eu estava fazendo a segurança dele. Cara, muda completamente trabalhar com o GSI. E aí a gente aprende muito. Aprende, cara, né? Muito. Então, eu digo que a Polícia Judicial é legal porque a gente tem essa oportunidade também. De repente a gente está trabalhando aí com uma autoridade e essa autoridade pode se tornar o presidente da República. Então, independente do agente que estiver lá, o policial judicial que estiver lá, ele vai trabalhar vai acompanhar a autoridade, né? dessa autoridade. E isso é legal, muda o perfil, porque é outro parâmetro, né? E, cara, eu falo que essa experiência foi muito legal, porque os caras trabalham de uma forma diferente, né? Poxa, e a gente aprende, é muito bom. Você tá vendo? Você não sabia. Essa eu não sabia e pegou. Mas é interessante, né? Porque para nós é muito comum trabalharmos junto à cúpula do judiciário, né? Dos nossos tribunais, né? Mas do poder judiciário a gente atua com alguma frequência, todos nós temos experiência em relação a isso. Mas, quando você tem a oportunidade que o Calento teve de trabalhar junto ao chefe de Estado de governo, né? O chefe da República do Brasil ali, é uma outra perspectiva das coisas, né? Você vê a máquina funcionando, né? Numa outra rotação, né? Isso é uma experiência ímpar, a gente entra como policial judicial e acaba como membro do GSI, cara, de uma hora para outra. Cara. É um negócio muito interessante, cara, muito interessante. O senhor indicaria para outros? Acho que vai oportunidade. Vai lá. Eu indicaria a gente indicar alguns policiais para ir trabalhar lá mesmo. Uma semaninha. Em breve, uma oportunidade aí, espero que no futuro não muito distante, é uma possibilidade, né? Uma possibilidade. Eu acho bem interessante, bem legal. E tem alguma outra história que te marcou muito também, cara? Uma das várias? Teve uma que mudou muito a minha vida profissional, né? Eu falo que a minha carreira ela deu um passo muito bom depois de um atendimento que eu fiz a uma juíza da Corte dos Estados Unidos. Que bacana. Poxa. No tribunal, então, que eu falei, a gente tem a oportunidade de trabalhar com gente do mundo inteiro, cara. E eu estava fazendo o atendimento dessa juíza. E a gente estava passando por aquela manifestação da Dilma Rousseff, que parou São Paulo. Aquela efervescência toda, né? Isso, cara, pararam tudo e, nossa, foi um inferno. E ela precisava pegar o voo em Guarulhos, né? E, cara, eu atravessei São Paulo inteiro. E vocês estavam onde? Você estava em onde você estava? Perto da Juscelino. Meu Deus do céu. Nossa. Rapaz. Foi de helicóptero? Não. Aí, cara, eu preciso pegar o voo. Preciso pegar o voo, não posso perder o voo. Tenho que voltar para os Estados Unidos e tal, e pá. Falei, vou fazer o que dá, porque, Aí, cara,
tinha viatura, passou uma viatura de polícia, eu emendei junto. Foi no vácuo ali. Cara, e fui e consegui contato com o delegado da Polícia Federal que estava no aeroporto de Guarulhos e tal. Nossa, olha e foi tirando, pá. E quando chegou lá, o delegado pegou ela na entrada lá do pavilhão e já tava com a placa, tava com tudo. E levou para dentro do voo e mandou embora, cara. Meu Deus. E isso foi bem legal, cara. Foi bem legal e o mais legal foi depois vir um reconhecimento. Veio um e-mail lá, né? Poxa. Da Corte dos Estados Unidos agradecendo o atendimento feito naquela noite. E isso o pessoal valorizou e me promoveu lá dentro do TJ também na época. Poxa, Caneto, que foi bem legal, bacana, foi né? bem interessante. Rapaz, isso a Globo não mostra e esse reconhecimento é para poucos. É para poucos, porque, poxa, é para poucos. E pra você ver, né, cara, pra quem é aspirante a ser policial judicial, né, ou pra quem tem a curiosidade e não conhece, um dos predicados que a gente precisa ter é ser proativo e ser desenvolto, né? Porque por mais que nós planejemos a missão, por mais que a gente se organize, pô, a cada 10 missões que você planeja tudo direitinho, talvez umas 7, 8 não sai. Não vai sair conforme planejado. Então você precisa ter um plano B, um plano C. E essa proatividade pô, você realmente ser safo ali, né? Que como o Calento bem demonstrou, cara, isso daí... Nossa. As pessoas não têm noção do quão qualificado nós somos, os colegas nossos são, né? E o Calento, ele tá aqui porque o nome dele foi, inclusive, um conceito de várias pessoas, né? Pra tá aqui, né? Porque é Agradeço importante... essas pessoas. Não, acho que elas não estão muito bem, não. Tem sim, pô. Muito bem indicado. São pessoas que você vê referências. E porque a gente precisa mostrar isso, né, cara? Sim, a gente precisa desenrolar algumas situações que, às vezes, são... Se vocês me permitem aqui o neologismo, são indesenroláveis, né? Porque tem situações que você fala, pô, não vai dar certo, né? Já teve situação, né, Calento? Estávamos eu e o... A gente estava junto, né, Era uma autoridade, ela chegou e depois precisava, né? Fez o que tinha que fazer e precisava partir, né? Que aí o avião deu problema e tal. A gente teve que... Então, assim, a gente planejou, era tudo planejado bonitinho ali para pegar a autoridade, levá-la, né? E tal, e depois... Alta autoridade, inclusive, né? Aí chegou, o avião deu um problema, aí não partiu, precisamos do plano B, a autoridade ficou... Você tá no aeroporto X, tem que ir pro Y lá... Mudar toda... Assim, então, se você deslocar dentro de São Paulo, né? Naqueles horários de pico ali, os horários de trânsito... Aí o voo dela foi marcado para outro aeroporto, aquela loucura, e você tem que desenrolar tudo isso no caminho, né? Porque para ela, para a autoridade, já estava tudo certo, né? E na verdade não estava tudo muito certo, né? Tivemos que no caminho ali desenrolar. A gente vê, né, Calento, o quanto a gente precisa ter essa adaptação, né? Poxa, tá tudo planejado aqui, mas, poxa, vamos pensar também que pode ser que dê errado, né? E a gente, às vezes, faz o planejamento, aí você olha, mas isso aqui não vai acontecer. Não vai dar problema na aeronave ali, ela, né? Sempre tem margem pra... E dá problema, e você tem que ter a solução. É o que você comentou, né, Calento? A autoridade precisa pegar aquele voo, né? Ela precisa, não pode porque perder. Não pode, porque ela já tem os outros compromissos. O julgamento que ela vai ter, às vezes, que ela vai executar, vai influenciar a vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. Né? Então, às vezes, não dá para perder o voo. Não dá. Não tem essa possibilidade. Nós não podemos trabalhar com isso. Não podemos. E a gente tem que se adaptar ali. Você viu como o Calento ilustrou, né? Eu tinha comentado há pouco a questão Pô, não é você prestar um serviço apenas e tão somente de transporte. Pô, e ele com poder de síntese absurdo falou, pô, é um julgamento que às vezes você vai fazer que vai mudar a vida de pessoas envolvendo valores vultantes. Às vezes lidando com vida e morte, né? Então, a gente fazer parte desse mecanismo para poder proporcionar, pô, cara, tem uma importância absurda que as pessoas às vezes não enxergam, né? Não enxergam isso, né? E já que o Calento tocou no assunto, né, da questão da Dilma, recentemente, numa perspectiva política, já faz uns 7, 8 anos, a gente tem uma polarização política que ainda permanece, né, com a questão do Bolsonaro e do Lula. A gente sabe que a nossa atuação policial ela é complexa por vários motivos, mas um deles é justamente aquela ideia de que política e polícia, sem querer colocar o senhor em bola dividida, mas já que o senhor está aqui, dá para conciliar o lado político, a sua percepção política ideológica, a sua visão com o lado policial? Como é que a gente alinha isso aí, Calento, na sua visão? Cara, que rascado. Rapaz. Não, mas, ó, precisei de uma visão dos russos nessa aí. Vamos lá, né? Cara, a gente é política. A gente tem que entender que a gente é política. A gente
a polícia judicial, ela nasce da política. A gente teve que lutar pelos nossos direitos, pelo nosso reconhecimento, né? A gente, se não fôssemos nós chegarmos e falar, olha, vamos trabalhar, vamos fazer assim, né? Se não fosse o querido mestre Hipólito falar, vamos fazer mais, vamos fazer melhor, né? A gente ter as reuniões, né? O doutor Schettini fazer toda aquela palestra que eles fez, todo aquele discurso, o Darney trabalhar tudo que trabalhou, todo mundo, vários tijolinhos por várias pessoas, todo mundo se esforçado. Isso o que nós fizemos é política, isso é política, né? E o que é a esquerda e direita é discussão de ideologia. Isso. A partir do momento que a gente passa a xingar um outro, isso não é mais política. Isso é agressão. Né? Então, a gente tem que entender que a gente faz política a todo instante. Né? E política é essencial na nossa vida. Nós vivemos uma democracia. Né? A gente tem que discutir. Isso, a gente tem que saber quais são os nossos direitos, os nossos deveres, exercer a nossa cidadania. Né? E é isso que a gente quer. A gente não quer nada de diferente. E a gente tem que, nesse momento, construir uma ponte. Falar, tem que respeitar e acabar com o jogo de futebol. Cara. Acabar com o jogo de futebol. A gente não tem partido. Justamente. A gente não pode ter partido, a gente tem que ter ideologias. Isso. A gente tem que discutir ideologias, a gente tem que discutir pensamentos. A gente tem que evoluir. Então, de tudo isso, a gente pode tirar muito boas coisas. Poxa, muito boas coisas, né? Então, a gente tem que estar sempre aprendendo um com o outro. E não é a minha forma de pensar, nem a sua que talvez seja correta. Talvez seja a terceira que nós vamos criar junto. Isso. Né? Boa, Então, eu acho que nós estamos num momento muito importante da política, onde a polícia judicial não pode ter política. Não pode ser... representar nenhum partido. Ela não pode representar política. Mas nós temos que discutir política, sim. Justamente. Né? Eu acho que o que você gosta de política, do que você pensa de política, do que você acha que é correto para a sociedade, você tem o seu direito de defender na sua vida, nas suas redes sociais, né? Desde que você não agrida ninguém. Isso. Né? Então, você acha que o Estado tem que ser maior ou menor, você tem o direito de defender isso. Né? E eu brigo pelo seu direito. Né? Mas a partir do momento que você está agredindo outra pessoa, aí não, acabou o seu direito. Então, eu acho que você tem que ter esse direito, eu tenho que ter, todos nós temos que fazer política. Sim. Mas com respeito. Com respeito. Com muito critério, com muito cuidado, principalmente agora que nós estamos na Polícia Judicial. Então, a Polícia Judicial não pode representar nenhum partido político. Isso é o que eu penso. Essa é a minha opinião, né? E é esse o meu pensamento. Boa, Canito. Pô, falou que era bola de vigia, na fumaça, aquele mais rascado e tal. Pesada, né? Jogou a bola lá do outro lado e tal. Não, a gente comenta isso, viu, Canito, que você, né, nos trouxe aqui, né? Às vezes a gente, na nossa atuação ali, a gente atende a uma autoridade ou outra, e a gente vê, de repente, os colegas, né? Exemplo, defendo tal partido político, ou tal político, ou tal vezes, político em si, né? A gente fala, não, mas na nossa atuação nós somos impessoal. Nossa atuação aqui, né? A gente defende aquela autoridade, vamos dizer, com o cargo que ela ocupa, estamos aqui para defendê-la, né? Ou seja, para fazer a sua proteção, levá-la ou qualquer coisa que valha, né? Não defendemos ali naquele momento a posição política, no sentido de ideologia, não se fala, não, eu defendo o partido tal ou o político tal, né? A gente temos trabalho que ser... trabalho, trabalho é trabalho. A gente precisa separar esse tipo de coisa, né? Não dá para fazer um trabalho melhor porque eu considero uma ideologia melhor de tal pessoa. Não tem como. Não, o trabalho tem que ser feito perfeito, cara. Isso, justamente. E até complementando o que você falou, né, Saleno? Por atuação profissional, a gente lida com membros de outros poderes, com chefes de governo de outros poderes. É muito comum
E, pô, se você se deixar levar pelo espectro político ideológico, e aí me permite a adjetivação ingênuo, pô, aí você não trabalha, porque às vezes o político que você não gosta, você vai, né, se deparar com ele, com a equipe dele, e aí você não vai atuar profissionalmente, ou às vezes o contrário também, né, pra se cobrar até o profissionalismo. Mas de repente tem algum político que você gosta muito, e você não pode deixar seu lado profissional pra querer tirar uma foto, ou, né, sou seu fã, né, então essas coisas a gente precisa fazer esse ajuste mesmo. É interessante, porque os direitos políticos são a terceira dimensão, terceira ou segunda dimensão, agora eu não lembro qual que é a dimensão correta, mas os direitos humanos. Sim. Né? E aí a gente fala assim, o direito de se organizar politicamente, né? De até se manifestar. E como policial judicial, como a gente vai proceder? Porque quando a gente vê uma manifestação e a gente estiver dentro de um poder judiciário, nós temos que ser imparciais. Justamente. Então é para isso que vai também desenvolver o estudo. Boa. Cara, não, imagina. Tem mais café. Quer mais um cafezinho? Opa. Mas a gente vê, né, do como isso é importante, né? Café do John é Esse top. cafezinho aqui, rapaz, é milagroso. Pode pegar aí que é milagroso. A gente vê o tanto que é importante a atuação, né, do policial judicial, no sentido de quando ele representa aquilo que a gente vem defendendo, né, desde o início, o trabalho que se entrega, né? Quando você entrega um bom trabalho aquilo que você fez, né, Calhento? Pô, entregou um bom trabalho lá para a magistrada, né? Que você, naquele momento, estava ali protegendo e tal. Teve aquele certo reconhecimento. Por quê? Porque fez um bom trabalho. A gente brinca, né? Dá um pouquinho além daquilo que a gente pode, né? Sempre. E aproveitando, Calhento, nesse gancho, como que você vê a polícia judicial, né? Seria uma polícia, assim, como que a gente fala, do futuro, né? Uma polícia que nascemos, né, de uma certa forma, de um modelo diferente de polícia nesse sentido, né? Como que você vê, Calhento, assim? Completamente do futuro, cara. A gente tem a oportunidade de pensar uma polícia, cara. Então, pensar como a gente quer. Isso. Uma polícia, como ela vai ser. E a gente está se baseando em padrões internacionais. A gente está trazendo conceitos novos, criando conceitos novos que ainda não tem no Brasil, né? Não é que não tem, né? Vamos falar melhor isso. Vamos dizer que não estão sendo utilizados aqui no país. Então, quando a gente fala da polícia judicial, a gente está inovando, cara. Está inovando, está trazendo muita coisa nova de outros países e criando coisas novas aqui no nosso país que está sendo até copiado pelas outras polícias. Por exemplo, o nosso protocolo do transtorno espectro autista, a Polícia Amiga dos Autistas, nós estamos, que eu saiba, nós estamos apresentando para outras polícias. Sim. Né? Então, isso está sendo reconhecido no cenário nacional. PRF, PF. Então, isso é importantíssimo, cara. Importantíssimo. Então, nós somos... Talvez não a melhor, não cabe aqui colocar melhor, mas nós estamos inovando. Se diferenciando. Com certeza inovando. Não, e muito bom essa pergunta do Saleno, porque, então, e principalmente a resposta do Calhento, porque depois trouxe os colegas para debater, né, de uma maneira muito amistosa, mas muita gente, muitos colegas nossos, inclusive, acham, pô, mas a gente é uma polícia que nasceu e a gente não era, então dá aquela insegurança. E essa resposta do Calhento foi perfeita, porque a gente tem a oportunidade ímpar, eu diria, de você pensar como vai ser sua polícia. É diferente das instituições que já são tradicionais, né? Que elas já inclusive algumas delas inclusive centenárias, mas, pô, é isso aqui. Quer, não quer. Nós estamos tendo a oportunidade de não só fazer parte, mas de escrever a história. Pô, cara, isso daí... Nossa. Enquanto a gente está vivendo um momento, a gente não tem essa percepção, porque nós somos contemporâneos das mudanças e muita gente participa disso. Mas, meu caro, olhar daqui a 10, 20, 30 anos e você falar pro seu filho, pro seu neto, fala, eu fiz parte disso. Pô, isso daí tem um valor imensurável. E eu vou citar uma citação de um colega nosso, mas ele vai saber que é dele. Eu não vou citar o nome dele, mas ele vai saber. Abraço pro colega que vai saber. Ele vai saber que é dele. Cara, nós vamos colher o fruto disso, não nós. Isso. Nós estamos preparando uma polícia que daqui 3 gerações vai ser diferente. Né? Por quê?
Porque hoje eu tenho vícios. Eu vim aprendendo de um monte de lugar e tudo mais. E agora eu tô pensando como eu vou ensinar, né? E aí, daqui a pouco eu vou começar a ensinar e aí alguém vai aprender. Esse alguém que vai aprender provavelmente vai pensar alguma coisa diferente e vai querer ensinar uma terceira geração. E essa terceira geração vai vir com a diferença. Isso. Né? Isso que vai ser o legal da nossa polícia. A gente vai ver a diferença na terceira geração. Né? Eu espero estar bem até lá, né? Para conseguir. Então, não tenha pressa, por favor. Então, assim, nós estamos plantando as sementes no solo e vamos ver os frutos que vão dar. Isso que é legal, isso que é muito bom. E, cara, num cenário de uma polícia novíssima aí, inovadora. Isso inovadora, cara, eu tenho um orgulho de poder participar disso, cara. Cara, uma das coisas que eu acho mais bacana, né? Quando a gente entrevista, né? Conversa, melhor dizendo, entrevista fica muito formal, né? Mas quando a gente conversa com colegas nossos, e o Caleto tá representando isso muito bem, falar e ver o brilho nos olhos, né, cara? Pô, você vê que... a gente falou aqui em outros contextos até mais da questão do espelhamento, né? Pô, e a gente que tá motivado, né? Sempre procurando maneira de promover, de dar publicidade, de trabalhar muito para ser reconhecido e que se reconheçam os nossos, né? Quando a gente vê um colega falando com essa não só desenvoltura, mas com esse sentimento, pô, cara, isso esse daí entusiasmo. Vocês precisam trazer o meu querido amigo Dr. Schettini. Rapaz, ele já foi indicado mais de uma vez. Estamos trabalhando nos bastidores. Tá sendo bem falado aqui. Eu assisti o Clésio e o Clésio também falou. Clésio falou. Doutor Igor também falou. Pô, agora o doutor Schettini tá devendo para vocês. Pô, inclusive nós trabalhamos nos bastidores aí. Bastidores é brincadeira, né? Mas enfim, a gente fez o convite, né? Chegou até ele o convite e ele agradeceu, inclusive elogiou o programa. Achou muito bacana, né? Se sentiu não só entusiasmado como com vontade de participar, mas com essas demandas que tem tido junto ao STF, né? Com o julgamento lá no contexto lá do 8 de janeiro. O pessoal lá tá muito demandado, inclusive ele que é o chefe ali. Mas ele é um cara que, se falar de polícia judicial, não tem como não ser citado. E certamente ele vai ver esse corte agora e ele vai se sentir compelido a vir aqui falar conosco oportunamente, né? Convocado, né? Convocado. Não, e é legal, né? Você citou aí outros colegas, né? Você citou o Schettini, mas você citou o Darni, você citou, a gente já falou do Igor aqui várias vezes. E, pô, o Clésio, né? Então, pô, vários colegas que são importantes. Vou cometer alguma injustiça aqui de não citar todo mundo, porque nem tem como. São tantas pessoas relevantes, né? Felizmente. Ainda bem. Mas a gente consegue ver como cada um tem colaborado do jeito que pode. Sim. Né? Até quero aproveitar a oportunidade para contar uma história de um amigo, e um amigo mesmo. Assim como o Caleto falou, pô, esse amigo sabe o que é pra ele. Até bem pouco tempo atrás. Conta a história. Até bem pouco tempo atrás, nós já estávamos na condição de policial judicial, mas ele ainda não tinha sido tocado pela fagulha, né? Pô, vamos aí. Daquele... Pô, ele é um cara que tem uma formação muito robusta em administração, né? E também em direito. E é um cara, pô, inteligentíssimo, muito querido, inclusive. E em dado momento, pô, ele se formou em direito, fez a prova da OAB, passou, mas ele não pode exercer pelas questões de ser servidor público e tudo mais. E eu descobri que em dado momento o filho dele não sabia que ele era policial judicial. O filho dele sabia, né? E eu entendo o contexto disso, que ele era advogado. Embora ele nem possa exercer. Mas é aquela sensação, aquele sentimento de falar, poxa, falar com meu filho que eu sou... agente de segurança já tinha mandado um canal, mas eu sou policial judicial. Ele ainda não tinha percebido o que estava em voga, o que estava em jogo. Depois que ele viu, né, especificamente nós... Você vê como o trabalho de formiguinha é importante. Trabalhando, vibrando, mostrando o nome aqui. Ele chegou e falou, pô, cara, hoje eu chego pro meu filho e falo que eu sou policial judicial com o maior orgulho. Cara, quando você escuta uma história dessa, você fala, pô, cara, a gente tá no caminho certo, né? Porque são duas frentes, né? Que a gente precisa, pelo menos duas, né? Pô, você chutar a síndrome de vira-lata, né? Saber o que você é, o que você representa e onde você quer chegar. E a outra ponta da corda é você colocar ali o combustível também, você colaborar para que a coisa reverbere, né? Então eu acho essa história muito, muito, muito bacana, né? E o senhor contou a história, o senhor viu lá, né? O chefe ali, ó, cobrando a gente, ó. Olha o tempo. O Johnny? O Johnny. Olha lá, já 1h30 a gente falando ali, o homem já...
Meu Deus. Pô, deixa ele ali um pouquinho que ainda tem mais. Só escondido ali, ó. Inclusive, o café do Johnny tá excelente com o Bifrástico. Vou elogiar aqui. Se a garganta conseguir, vou até o fim aqui. Uma coisa que talvez tenha passado batido, né? Você tem uma história muito legal, voltando ao assunto que a gente já abordou aqui, mas acho que era importante contar umas experiências que você já teve junto a uma instituição que você passou. Você pode colaborar aí? Até porque acho que dá pra fazer uma bate-bola legal com o Calhento, né? Dá. Teve assim, Calhento, uma situação interessante, né? A gente brinca o como a gente evolui profissionalmente e a gente evolui na polícia, né? Aí uma instituição ao qual a gente pertencia tinha a gente pode dizer assim, uma conduta, né? Uma conduta diferente. Diferente no sentido de que não era muito legal, sabe? A gente não entendia na época, você olhava assim, falei, caramba, será que tá certo esse tipo de conduta, né? E aí o tempo foi passando, a gente foi indo, né? Fui para outra instituição e viu, mudou, água pro vinho. Totalmente diferente. A polícia no sentido de que você precisa respeitar o cidadão, precisa respeitar. Todos nós temos os nossos direitos, os nossos deveres, mas enquanto o cidadão ele é colaborativo, o cidadão ali, você precisa respeitá-lo, tratá-lo com educação. A gente até brincava na polícia, né? Você dizia assim, não é demérito você ser educado. Não é demérito. Você ter a educação, tratar bem o cidadão, dar uma informação de acordo, dar uma informação correta, e isso chama muita atenção, né? E a gente trazendo para a nossa realidade hoje, a gente vê o quanto isso é importante. Você ter um policial educado, um policial que presta as informações corretamente. Às vezes o cidadão chega no tribunal com alguma dúvida, alguma coisa, você está ali para acolher o cidadão, explicar como é que funciona, direcionar o setor correspondente, ou simplesmente ouvir. Às vezes você está no trabalho ali, a pessoa só quer que alguém a ouça, né? E isso é bacana, né? Como a gente vê a evolução. A gente está falando da nossa polícia do futuro, né? A nossa evolução. Bacana, né? É interessante você citar isso, porque um colega de uma força policial estava com o celular na mão e o celular dele gritava, né? Aí eu falei, cara, você está vendo morte, isso daí são pessoas morrendo, né? Pelo jeito, pelos gritos, todo, né? Aí ele falou, nós temos que nos anestesiar. Nossa, nós somos policiais, nós temos que ficar anestesiados. E, cara, eu não concordo com isso, cara. Eu vou defender o contrário disso até o fim. Sim. Né? Porque nós temos que nos sensibilizar. Isso não pode ser o normal. Isso não pode ser o nosso normalização. Então, tratar bem o cidadão tem que ser o nosso normal. Sim, certo? Justamente. A gente tem que promover o acesso à cidadania, o acesso ao judiciário. Né? A gente não pode tratar mal o cidadão. Não, de forma alguma. São pessoas que nem nós, que passam por, às vezes, dificuldades que nós nem sabemos. Né? E a nossa obrigação, às vezes, é tentar entender. Isso. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só precisa um pouquinho. E quando a gente se anestesia de tudo isso, a gente não pode se desumanizar. Né? Né? A gente tem que se humanizar. É esse o meu pensamento. E é interessante, essa mudança de paradigma que a gente quer quebrar. Então não tem essa de, preciso me anestesiar, eu acho. Ser indiferente, né, com a situação. Sim. Né? Porque uma vez que você normaliza a barbárie, você passa a fazer parte dela, né? Ainda que você não tenha esse entendimento, mas uma vez que você se desumanizou, poxa, como é que você vai voltar a se sensibilizar, voltar a se sensibilizar com as questões, né? Então, muito, muito pertinente, muito... Pô, sagaz, bacana. E mais alguma coisa que o senhor quer perguntar aí pro nosso querido Calhento? Pergunta nós temos bastante, né? Teve que estar faltando. Manda aí. Olha, sem ser o Schettini. Sem ser o Schettini, boa, Claro. Meu Deus, o Schettini, o senhor tá devendo, Schettini, o senhor tá devendo. Um abraço pra ele. Manda um abraço pra ele, um abraço. Meu Deus, o senhor Cara, tem muita gente. Tem muita gente, né? Quem que o senhor indicaria? Cara, para indicar assim, eu vou puxar um pouquinho de sardinha para casa. Boa. Nós temos 2 Marcelos no Tribunal de Justiça que atualmente estão cedidos para o CNJ. Os caras são fera. Opa! E seria interessantíssimo que eles estivessem aqui. Poxa, bacana. Um é o Marcelo Marques e o outro é o Marcelo Kriusiauskas.
Eles estão hoje como policial judicial do CNJ, são do TJSP. E, cara, os caras são fera também. Opa, tenho certeza que eles virão e falarão as coisas muito legais. Rapaz, podia indicar o Nalon TRT2 também. Podia indicar o Donizete. Podia indicar o... Oh, meu Deus, esqueci. Agora falhou o nome. Bom, mas tem muita gente. Tem muita cara. gente. Tem muita gente. Mas... Perdão que eu não vou conseguir citar o nome de todos os colegas, cara. Tem muito colega por aí. Mas isso é uma referência de que como tem gente boa, né, cara? Porque quando a gente pergunta, a gente pede um só justamente pra colocar na saia justa, né? A pessoa fala, pô, mas como é que eu vou indicar um só? São tantos, né? Dentre tantos, como escolher um, né? Não, mas nós vamos trabalhar nos bastidores aí. Não, bacana, cara. E é legal saber a repercussão que o programa tem dado. Sim. E, pô, o pessoal quer vir aqui participar pra poder contar a história e colocar um tijolinho a mais, né, na nossa Polícia Judicial, né? Não, com certeza. Com certeza. O Donizete participou da... Acho legal também, só para concluir. Claro, ele participou da matriz curricular de Direitos Humanos, né? Me ajudou, assim, muito mesmo. E acho que seria uma interessante também, de repente, para falar de direitos humanos também. Vamos ser repetitivos nesse ponto. Sim. Né? Ele é bem legal, ele tem bastante conhecimento nessa área também. E pode vir aqui contribuir bastante também. Bacana. Com certeza. E aí, o senhor vai encerrar o programa? Agradecer o nosso hoje convidado? O senhor encerra aí. Faço às vezes? Pode encerrar aí. Ô, Calento, obrigado pela participação. Foi muito importante para nós. Como dissemos no início do programa, foi difícil conciliar as agendas, né? Mas como é um tema, uma pauta que a gente sabe ser de suma importância, e como falamos aqui da Polícia Judicial ser uma polícia do futuro, pô, não tinha outra pessoa senão você para, num primeiro momento, fazer essa abordagem, mas principalmente dizer que você é uma referência no assunto, né? E quem não sabia, agora sabe. Até peço de novo, depois a gente vai na postagem colocar a rede social do Calento lá, que tem muita coisa interessante. Lembrando que quem não concorda, tá tudo certo, mas temos diretrizes para poder seguir. E, pessoal, um pouquinho de empatia vai abrir a cabeça e você vai ver que as coisas ali não só fazem sentido, como a gente não tem direito a retroceder. Vamos caminhar assim para frente. Então, Calento, obrigado pela participação. Espero que nos encontremos mais vezes. E, meu caro, o espaço está sempre aberto. Obrigado pelas indicações. E aí, se você quiser mandar beijo, abraço, uma lembrança, um abraço para qualquer... Fica à vontade aí. Cara, agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. Tá? Nós é que agradecemos. Para mim é uma honra poder vir falar aqui um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência. Não é tanto assim, eu nem considero tanto assim, mas são alguns anos no tribunal que a gente se esforçou para fazer alguma coisa. Né? E, cara, eu sei que vocês também estão a missão o dia inteiro hoje, tudo corrido, a gente não para, nem dorme mais, né? E é um esforço de ambas as partes aqui. Agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar aqui. Cara, se eu puder reconhecer alguma coisa, eu vou reconhecer a minha casa primeiro. Faz muito bem. Os nossos agentes de segurança, que são pessoas fantásticas, contribuem muito para a gente poder desenvolver a questão da polícia judicial, né? Os caras são fera, eles precisam de valorização, né? Tanto dentro do TJSP como no cenário nacional. Alguns já trabalham muito com autoridades nacionais e internacionais. Então os caras são fera mesmo, né? Estão trabalhando também junto a associações, que é o caso do Messi e outros colegas que estão se filiando à associação. Então, assim, a gente tem que valorizar essa luta, porque nós somos poucos, mas estamos fazendo muito trabalho, né? E estender esse agradecimento a todos os colegas policiais judiciais que conquistaram a Polícia Judicial e que estão fazendo a Polícia Judicial, né? É um trabalho exemplar, é um trabalho árduo e vem sendo construído há anos, né? Então, isso tem que ser reconhecido. Tem que ser reconhecido. Então, eu agradeço todo o conhecimento que me foi passado nesses anos todos por eles. Bacana. Né? E eu só estou aqui devido a essa história que começou lá atrás com os nossos mestres que nos ajudaram. Né? Então, eu reconheço que eles me ajudaram muito. Então, um abraço para todos eles. Né? Legal. Até para o Aécio, que é o nosso decano. Antigão, mano. Então, segue o jogo, cara. Muito obrigado mesmo. Calento. Calento. Obrigado, meu caro. Nós que agradecemos, viu, Calento? Demais, Valeu, demais cara. mesmo. Sua participação aqui foi de extrema importância.
tínhamos, assim, há tempos, né, Du? Ali tentando conciliar as agendas. Finalmente saiu. Hoje deu certo. Hoje certo, deu e certeza certo. que vai reverberar muito bem aí. Com certeza. Inclusive na mudança de visão de mundo aí. Ah, com das certeza. pessoas, né, dos colegas. Pô, galera, agradecemos mais um programa aí. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigadão. Até Até a próxima. próxima. Em breve estaremos aí com novos convidados. Abração. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.